Quantos estão felizes com Jesus e pode dar uma linda salva de palmas, louvando a Ele, glorificando ao Senhor? Deus é bom, Deus é bom. Quero só trazer um recado da palavra de Deus nessa noite. Deixa eu colocar meu reloginho aqui. Vou até diminuir, botei aqui um tempo maior, vou diminuir o tempo. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 6. Quero compartilhar, irmãos, uma reflexão da palavra de Deus. Tem alguns outros textos aqui, com a graça de Deus eu vou tentar chegar nesses textos. Mas eu fico pensando, inclusive essa reflexão veio de um momento que nós estávamos, pastores, juntos, lá no momento do culto da madrugada, orando. E aí nós temos o nosso devocional. E um dos momentos dessa reflexão foi tão tocante. E eu quero compartilhar essa reflexão que foi feita naquela sala lá, orando, buscando ao Senhor nesse culto da madrugada. E Efésios capítulo 6, versículo 10, é um texto que muitos cristãos já conhecem, né, de cós salteados, sobre as armaduras de Deus. Muitas mensagens já foram ministradas. Você com certeza, você que é crente já há bastante tempo, você já ouviu com certeza sobre as armaduras. Mas eu quero compartilhar a ênfase que diz o seguinte, Efésios 6, versículo 10. Se você puder, isso. Eu estou na Almeida Revista e Atualizada, tá? ARA. Estou nessa versão, toda a mensagem. Vamos lá, Efésios 6, 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, é fato, e todo cristão, Jesus nunca prometeu, nunca, e se você ouvir algum pregador falar isso, é mentira, que você vai ter uma vida totalmente bem-sucedida e feliz. É claro que Deus quer que nós sejamos muito felizes e plenos, mas haverá dias maus, haverá dias de tribulação, haverá dias de aperto, de angústia. Jesus passou por isso, e a Bíblia está falando que haverá esse dia mau, mas como nós vamos tratar e dar respostas quando esse dia chegar? Como é que eu vou realmente tratar esse dia mau? A Bíblia está falando nós permanecemos firmes, permanecer inabalável. Inabalável. Sabe, irmãos, é muito comum ver cristãos abandonando a fé. Sabia disso? É muito comum. Tem uma reportagem da revista Veja, um dos maiores veículos, né, da imprensa nacional. E tem um repórter, e ele é teólogo, Rodolfo Kapler, e ele é um escritor do Laboratório de Política e Comportamento de Mídia e Fundação de São Paulo, da PUC de São Paulo. Ele fala o seguinte, que 16 milhões de brasileiros estão desigrejados, não estão em nenhuma igreja. O desigrejado é diferente do desviado. O desigrejado é aquele que ele tem o Senhor Jesus, mas ele não frequenta nenhuma igreja, talvez por N motivos, e ele não frequenta, mas ele realmente tem a fé. Na pandemia aconteceu um evento muito interessante, irmãos. Na pandemia as igrejas fecharam, e o que aconteceu? Começaram a ter os cultos online. Então o povo começou a ser treinado a abrir o YouTube para poder ver mensagens. Isso é muito bom. A tecnologia, irmãos, ajuda de uma forma muito boa. Inclusive está sendo gravado, e essa mensagem, se Deus quiser, eu vou colocar no YouTube. Mas
quantas pessoas sem base bíblica, quantas situações sem saber da origem, estão agora usando a internet para pregar as coisas que a palavra de Deus não diz, mas usam a palavra de Deus para basear naquilo que a pessoa quer dizer. Isso é muito perigoso. E aí, na pandemia, as pessoas começaram a cultuar em casa. E abre a internet, tem até eu não vou citar o nome, mas tem um certo cidadão aí, que ele fala assim, minhas ovelhas. Ele enche a boca e fala assim, minhas ovelhas. Inclusive ele vai estar em Manaus esses dias aí. Não conta pra ninguém não. A irmã, ela já sabe o que eu estou falando. Minhas ovelhas. Aí você vai ver, ele não, nem igreja ele tem. Lota estádio, irmãos. Olha com o YouTube. Tomara que Deus ele tenha muita graça de Deus. Sabe? Pessoas desigrejadas. E que pegam, fazem campanhas nas suas casas de oração, meio-dia, meia-noite, sei lá o que, etc, etc. Mas são rasas. São rasas. Estão fazendo uma campanha para Deus abençoar e trazer algo que ela está buscando. Isso é errado? Não. Mas e se Deus não te abençoar? Essa que está a pergunta. E se Deus não nos abençoar? E se chegar o dia mau? E aí? Cadê a campanha? Quem é Deus para você? Deus é só Deus quando te traz bênçãos? Traz milagres? Ou Deus é Deus em todo o tempo? E você confia nele 100%? Sabe? Tem muitas pessoas desigrejadas. E aí, agora eu entro nesse mérito. No Brasil, existe uma estatística. Há pesquisas que mais ou menos 30 a 40 milhões. Eu até enfatizei para você entender. 30, 40 pessoas, milhões de pessoas que desviaram da fé. E abandonaram a fé. Muito triste. Isso é terrível. E que não aconteça com você nem comigo isso. Que não nos aconteça. Sabe? E aí tem muito N motivos. Muito N motivos. Às vezes essas pessoas desigrejadas ou desviadas. Eu nem gosto de usar muito essa palavra desviada. Estou usando para ter um bom entendimento dos irmãos. Mas N motivos. Às vezes essas pessoas estão debaixo de uma liderança tóxica. De pastores que não pregam a palavra que está escrita em 1 Pedro. De pastorear o rebanho de Deus. Olha o que Pedro diz. O rebanho não é nosso. Eu estou falando com o pastor. O rebanho é de Deus. Fala a pessoa que está do seu lado assim. Você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você não é propriedade de mais ninguém. Você é propriedade exclusiva do Eterno. Ele é o nosso dono. Aí São Pedro vai dizer o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por sorte da ganância. Triste, pastores, pessoas, líderes religiosos, não só pastores numa denominação evangélica, mas até em seitas, pensam que as pessoas podem ser dominadas. E sabe o que acontece? Eles conseguem. O pior é que eles conseguem, porque a mente humana, ela é muito frágil. A mente humana acredita em tudo que se é dito. E aí, irmãos, até o que eu falar, escute isso, até o que eu falar, vá para as escrituras e vá julgar. É muito forte o que eu estou te dizendo. Até o que eu disser para vocês, como pastor aqui da comunidade nobre, vá para as escrituras, porque eu posso errar, mas o meu Deus não falha. E aí, se eu errar, você me procura, tá bom? Pastor, isso aqui não está na Bíblia não, pastor. E eu vou aprender com você, pode ter certeza, eu quero aprender. Não tenho a verdade absoluta. A verdade da palavra, ela é absoluta, ela é inerrante. Amém, queridos? É a palavra. E aí, queridos, só que olha só uma coisa interessante.
Eu não sei se vocês, alguns irmãos aqui são crentes desde os anos 90, nos anos 80, isso aqui, conversando com o pastor James, né, ele estava lembrando sobre isso. Há alguns anos atrás, poucos anos atrás, irmãos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existia a facilidade da internet para pregação. Não existia. E é impressionante que naquela época, quando uma pessoa se convertia, rapaz, essa pessoa se convertia para valer mesmo. Para valer. Era um crente mesmo que até era muito criticado. E nem chamava ele de crente, chamava de protestante. Porque estava protestando contra a fé romana. Nosso país, muito educado pela fé romana. E aí o que acontece? Quando ele se entregava a vida para Jesus, e aí, meus amados, as pessoas esses crentes eram chamados de protestantes. Pessoas até na família, quando alguém se convertia para o evangelho, vinha uma palavra que era assim: você está renegando a fé, vocês são renegantes da fé. E aí era um negócio, né, de perseguição mesmo. Mas quando aquela pessoa se convertia, irmãos, pregava o evangelho, estava nem aí para as circunstâncias, pregava o evangelho, mas não tinha tanto acesso à mensagem. Não tinha tanto acesso. Hoje, olha que interessante, muitos têm muito acesso à palavra de Deus, muito acesso, muitas fontes, várias igrejas muito boas espalhadas na cidade. Mas por quê? Hoje o povo é mais raso na fé. Por quê? Antigamente era escasso a pregação da palavra, mas as pessoas eram tão fortes. E hoje parece que as pessoas são tão fracas. Isso aqui é um achismo da nossa reflexão. E é interessante que no pastoreio, muitas pessoas assim ficam, parece que fracas na fé. Não acreditam, parece que não serve um Deus tão grande que é cantado. Nós cantamos. Precisamos, irmãos, buscar a presença do Eterno e conhecê-lo cada vez mais. Conhecê-lo cada vez mais. Sabe, meus amados irmãos, lá em Hebreus, eu quero te levar para essa palavra, em Hebreus, capítulo de número 11. Deus quer que nós sejamos muito fortes, inabaláveis, firmes no Senhor. Mesmo que passe dias maus, mas você firme. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 32, acompanha comigo essa leitura. Diz o seguinte: aqui, antes, ele está falando sobre fé. O que é fé? É a certeza, é a convicção de fatos. O autor de Hebreus, ele vai também depois falar sobre pessoas que utilizaram da fé. E ele começa a citar vários homens e mulheres de Deus: Abraão, Isaac, Jacó. Tem uma lista muito grande. E ele vai falando de todos. E aí ele chega no versículo 32. E ele fala assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, você pode repetir, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Deus pegou a fé dessas pessoas e sabe, essas pessoas foram muito honradas. Realmente o que eles acreditavam acontecia. É o que estão falando aqui por meio da fé. Olha o que aconteceu no versículo 34. Quando eles passaram pelo dia mau, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos.
Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. É muito forte, irmãos. Você está pensando que o reino de Deus é só alegria? Esse texto está te provando que não é só alegria. Tem dia mau. Tem dias que as coisas estão apertadas. Tem dias que nós vamos realmente passar por muitas situações difíceis. Só que olha o versículo 38. Quando eu leio esse versículo 38, eu quero ser isso aqui. Quero ser o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Será que Deus pode olhar para você e falar: se você não é digno desse mundo, você é maior do que esse mundo. Nós somos maiores. Somos maiores. Homens dos quais o mundo não era digno. Aí ele continua: errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não viram a promessa se cumprir da fé. Qual era a promessa? Da volta de Jesus. Jesus prometeu que ele voltaria. Ele iria subir aos céus, voltar ao Pai, mas ele voltaria. E essas pessoas que entregaram a vida para o Senhor Jesus, que tiveram um impacto poderoso, eles estavam esperando essa concretização da promessa, mas não viram. Muitos foram mortos. Muitos foram mortos. Não viram essa promessa se cumprir. E olha, irmãos, já se passaram mais de 2000 anos. Se a Bíblia está falando que nessa época eles já estavam esperando essa promessa se realizar, e 2000 anos já se passaram, 2024 anos se passaram depois desse texto, então essa promessa está muito mais próxima de ser cumprida. Está muito mais perto. Talvez seja os teus olhos que vão ver essa promessa se realizar, ou os teus filhos, os nossos filhos, ou os nossos netos. Mas essa promessa, ela vai se cumprir. Jesus vai voltar um dia. Jesus vai voltar um dia. E enquanto ele não voltar, nós precisamos estar firmes na fé. Até no dia mau, até quando passar o dia mau. Sabe, irmãos, crentes, quando essas pessoas se converteram lá na igreja primitiva, esses cristãos, eles foram realmente muito perseguidos. Muito perseguidos. Uma coisa, irmãos, eu tenho um sonho, outro sonho. Minha vontade é um dia de conhecer a cidade de Roma. Tenho vontade de conhecer a cidade de Roma e conhecer o Coliseu. Tem no Instagram, eu sigo um restaurante, e quando eu comecei a seguir esse restaurante, é para a realização desse sonho. É um restaurante de frente para o Coliseu. Aí ele posta imagem, coisa linda, né? E eu comecei a seguir para realmente um dia, e toda vez que eu vejo um dia, eu vou conhecer a cidade de Roma. Eu quero conhecer, porque a cidade de Roma é um palco de muitos cristãos que foram mortos, de muitas pessoas que não negaram a fé, muitas pessoas que preferiram a morte do que dizer não para Jesus. E o Coliseu, irmãos, criado pelo governo romano, uma arena de um circo romano. Você já foi em circo? Que foi lá naquele circo para se divertir? E que tem um palhaço, e que tem a mágica, que tem os bailarinos, trapezistas, né? E aí o palhaço faz uma piada melhor do que a minha, né? E você ri. Aí quando eu faço, você fica com pena de mim, né? Jacques está até me imitando agora, irmãos. Aí você vai no circo, chega lá e você ri e tal, e aí você vê as palhaçadas lá e você vai embora feliz. O governo romano criou um circo
para a mesma sensação de um circo que você já foi, para sair alegre, se divertirem. Sabe como? Vendo as feras, leões, matando os cristãos. Eles falaram: eu não vou adorar os deuses pagãos dos romanos, eu vou adorar somente a Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei da Terra, o Senhor dos Senhores. Mas eles foram feitos pessoas como circo. Circo. Dentro de Roma, de base do Império Vespasiano e também do Imperador Nero, os cristãos eram colocados em portes, matavam os cristãos. Matavam os cristãos, botavam em portes na rua pública e colocavam fogo para eles servirem de iluminação pública. Já pensou? Pessoas. Irmãos, quando você mata uma barata, talvez você você fica meio esquisito. Agora imagine o ser humano. Ser humano. Uma vez eu estava pisando numa formiga, eu já senti um arrepio. Meu Deus, formiga. Às vezes a formiga também se mete em cada lugar, né? Você nem vê e você já pisou em cima dela. Já dá uma situação difícil. Imagine um ser humano. Imagine agora um cristão que não negou a fé. Pendurados. Em Atos capítulo 7, versículo 54. Acompanha comigo essa outra leitura. Ele diz o seguinte: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Olha o 55, 7:55, Atos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Você pode falar para a pessoa do seu lado aí: cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade e o apedrejaram. Essas pessoas que estavam apedrejando Estevão, eles não estavam vendo o que um cristão estava vendo. E que Deus abre os nossos olhos nessa noite, todos os dias. Porque quando vem o dia mal, porque na alegria, irmãos, aí é tudo maravilha, né? Tudo é uma bênção. Na alegria, meu irmão, na alegria você é até pagão. Você paga até as coisas para os outros. Você é pagador. Nem pode pagar, mas você paga. Está tão feliz, não é assim? Mas na tristeza, no momento de aperto, no momento de dor, Estevão estava aprisionado. Que todo mundo estava contra ele, ele cheio do Espírito Santo, ele olhou para os céus. Ele olhou para os céus. Que Deus possa abrir os nossos olhos todos os dias para você olhar para Jesus, você olhar para o Deus de amor, você olhar para o príncipe da paz, você olhar para o Consolador, o Espírito Santo, você olhar para Ele. E aí olha o que aconteceu: apedrejava Estevão. E quando ele estava recebendo essas pedras, no versículo 59, que invocava, ele ainda invocava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Devia estar doendo demais aquelas pedras no corpo. Cada pedrada. Alguém já pegou uma pedrada aqui, irmãos? Vou compartilhar. A Adriane, quando ela conta essa história, quando ela era adolescente, criança, aí tinha uma sofrendo bullying, né? Aí uma menina lá perturbava ela. Ela falava assim: para, menina, para. Até o dia que ela perturbou mais ainda, ela não teve, coisa de criança, pegou a cadeira assim, a carteira, e puf, na cabeça da menina. Aí saiu sangue. Chama a diretora. Ela batia todo dia. Ela fala assim nessa história: todo dia a menina batia ela, todo dia. Aí pegou logo, foi a carteira e toma ali na cabeça da menina. Nunca mais bateu. Ainda ficaram amigas depois, ela conta, né? Ainda ficaram amicíssimas depois.
Mas deve ter doído aquela cadeirada na cabeça. Agora imagina, levar pedrada. Levar pedrada. Sabe o que Estevão fez no versículo 60? Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele ainda estava falando para aqueles que estavam apedrejando: não coloque esse pecado neles. Que homem, que herói da fé, que homem santo. E com essas palavras ele adormeceu. Sabe por que a Bíblia está falando em Atos aqui, adormeceu? Porque tem um texto lá em Tessalonicenses, se não me engano, que aqueles que estão mortos em Jesus, ele apenas dorme. E quando Jesus voltar, os mortos que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados primeiro. Por isso que Estevão dorme até o dia de hoje. Ai, pastor, mas faz tanto tempo, e quando Jesus voltar, como é que é isso? Ei, para Deus, nós estamos presos no tempo humano, mas para Deus ele é eterno. É a eternidade, é que nós estamos presos a 24 horas num relógio que gira, num ciclo da vida que eu expliquei no culto da madrugada. Agora, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, quando Jesus voltar, esse homem que estava cheio do Espírito Santo, que entendeu, vê o Senhor Jesus, ele vai levantar dos mortos e vai viver para com o Senhor para todo sempre. E é o que vai acontecer conosco também. Sabe, irmãos, agora como esse homem teve essa fé? É porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Senhor. Sabe, irmãos, aqueles cristãos que foram perseguidos não tinham YouTube, pregação como nós estamos assim, sabe, à vontade. Já existia pregação nas sinagogas, né, no compartilhar da palavra. Mas não era tanto acesso como nós temos hoje. Tanto acesso como nós temos hoje. Mas cada pessoa que se convertia, diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, veio o Espírito Santo e desceu sobre aquele povo, e eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo. Quando um homem se levanta, Pedro se levanta, ele dá o primeiro discurso, a primeira pregação debaixo da graça do Espírito Santo. O que acontece? 3.000 pessoas se convertem. E não se converteram assim: eu mudei de religião, eu era católico, agora eu sou crente. Não é isso. Eu mudei de religião, eu era espírita e agora eu sou crente. Eu era macumbeiro de alguma religião africana e agora eu sou crente. Não é isso não. Sabe o que é? Eles se converteram assim: antes da minha vida era uma vida sem Jesus, agora eu tenho o Senhor Jesus, eu me converti. Eu estava indo para essa direção aqui. Eu estava indo para essa direção na minha vida, no meu dia a dia, mas eu tive um encontro com Jesus. Então eles converteram, eles mudaram de direção. Eles mudaram de direção. Conversão é mudar de direção, é mudar a rota, é mudar a visão. Antes a tua visão era nas coisas do mundo, agora, cheio do Espírito Santo, a nossa visão está no Senhor Jesus. Entende? Isso é que é conversão. A minha visão está em conhecer o Senhor Jesus. Agora há pouco no louvor, que música linda foi cantada, né? Tu és o meu tesouro. Eu encontrei um bem mais precioso. Quando você converte, você encontrou o maior tesouro da face da terra. Quando você converte, você encontrou o maior tesouro. O maior tesouro, o bem mais precioso. Irmãos, e aí você começa a conhecer Ele, e aí você começa a buscar o Senhor, e aí você começa a realmente, sabe, não ter a sua casa edificada na areia, como diz o livro de Mateus capítulo 7. Você está firmado agora, a tua casa, a tua construção, a tua vida, o teu procedimento, o teu dia a dia, firmado na rocha. E aí olha o que diz o texto: e caiu, olha só, aqueles que edificaram, Mateus 7, 24.
Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Está aqui, firmado. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. A minha vida e a sua vida tem que estar firmada em Jesus. Jesus está falando que não vai ter mais tempestade. Vai ter. Que não vai ter mais... Cadê o texto? Mais chuva. Vai ter. Que não vai ter mais vento forte. Vai ter. Vai ter situações muito difíceis. Esse balanço. Às vezes vem aquela dúvida. Às vezes vem aquela pergunta: por que, Deus? Já passou por essa pergunta aí? Eu já. Parece que vai desmoronar. Ei, nossos olhos estão em Jesus. Está aqui, mas eu estou olhando para Ele. E sabe o que acontece? Pode vir um vento, pode vir a chuva, você não vai cair. Você não vai cair. Nós não cairemos. Agora, como é que eu não caio? Primeiro, Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheça Ele. Conheça Ele. Vá para os pés do Senhor. Jó capítulo 42. Aqui é um texto que ele passou por tantas lutas. E aí já no final, ele fala assim: então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus vai ser frustrado na tua vida, em nome de Jesus. Nenhum. Fala a pessoa que está do seu lado aí: nenhum plano de Deus vai ser frustrado na tua vida. Aí ele fala: quem é aquele, como disseste? Quem é que conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Mas escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. É o Senhor que vai nos ensinar. Pergunta para Ele, vai para os pés dEle, e Ele vai te ensinar. E aí o versículo 5: eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Agora os olhos do Senhor. Você pode ver o Senhor em todo tempo. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei que Ele vai ser grande na minha vida. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais maravilhoso Ele será. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu descubro que eu preciso dEle. O fato é que nós precisamos conhecê-lo todos os dias. Conhecer. Eu quero te dar algumas dicas de como você pode conhecer o Senhor. Sabe, irmãos, Deus quer fazer você muito forte. Essa mensagem é para que você possa ser inabalável. Fica firme. Segunda-feira vai surgir na tua vida. A terça, a quarta, a quinta. Mas você vai estar sempre firme no Senhor. Eu quero dar algumas dicas para vocês. É dica, irmãos. Primeiro, tenha o seu tempo de oração. Faça algum momento no dia da sua semana, na segunda-feira, todos os dias, tire um tempo de oração. Mas não é aquela oração, irmãos, olha só, aquela oração de almoço, que você senta, serve, não estou anulando isso. Mas aquela oração de almoço: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Não é só isso. Tire um tempo de oração. Geralmente eu faço no meu banheiro, de manhã cedo, quando eu acordo. Irmãos, às vezes lá na minha sala, faço um café, aí eu sento na minha mesa e começo a orar diante do Senhor. Sabe, tira um tempo sozinho com Deus. Fala para Ele: Deus, eu quero falar com o Senhor, eu quero te conhecer.
Eu quero te conhecer. E lá naquele momento, sozinho que você tem com Deus, sabe o que acontece? Você pode desabafar. Você pode falar. Você pode falar até coisas erradas. E Ele é teu Pai, Ele vai te compreender. É melhor falar para Ele do que falar mal dEle. Entendeu? Fala para Ele. E você fala para Ele: Senhor, olha, eu tenho tantos porquês. Tantos porquês. Fala para Ele que Ele vai te responder. Tire tempo de oração. A segunda dica: pega a tua Bíblia. Ei, pega a tua Bíblia. E não é a Bíblia de celular. A não ser que você consiga desativar o WhatsApp. A não ser que você consiga desativar as redes sociais. A não ser que você coloque no modo silencioso, no modo avião, no não perturbe. Desativa tudo. E aí você pega a sua Bíblia. Eu não vejo problema nenhum. O ruim é que a gente quer ler a Bíblia e aí vem mensagem, aí acabou. Pega a sua Bíblia de papel ou no celular, no tablet, enfim, mas só se previne dessas situações e vá ler a palavra. Leia, se alimente da palavra, se alimente. Sabe, você pode também tirar um jejum. Jejua para o Senhor, tira uma refeição. E aí, queridos, você vai fortalecer a sua fé. Você vai estar fortalecendo, você vai estar conhecendo o Senhor. Também seja criteriosos com qualquer doutrina que já falei do YouTube, alguma coisa. Pega bons pregadores. Pega os vídeos do YouTube da nossa igreja. Só dica. Eu tenho algumas outras dicas fora da nossa igreja. Luciano Subirá, Pastor Eibe. Tem um pastor do Rio de Janeiro, esqueci o nome, da igreja Plenitude, muito 10, depois eu posso te passar o nome, sabe, pessoas muito tops. Nossa igreja tem hoje vários canais, São Luís, Pastor Elson, fantástico, Pastor Sabá, né, o Pastor Genildo de Belém. Aí você pega esses vídeos, aí você se edifica, pessoas consolidadas, pessoas realmente maduras, que eu conheço, que eu coloco a mão no fogo, e aí você vê a palavra. Pastor Eloy, vários vídeos do Pastor Eloy, pastor da nossa igreja, sabe, irmãos? E aí você se alimenta dessas mensagens. Paga o Spotify, coloca as mensagens lá no seu carro. Pastor Luiz Silva, um bom pregador da igreja de Goiânia, vários outros, irmãos. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: seja fiel na sua igreja local, não falte os cultos. Venha para os cultos, se apaixone pela palavra, pela presença, para conhecê-lo cada vez mais. Olha, no culto da madrugada, o pastor Joaquim ministrando essa última mensagem hoje de manhã, ele falou uma coisa muito forte, mas muito forte. Ele dizendo assim: olha, eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas, e fiz uma pergunta assim: o que você está buscando nesse culto da madrugada? E aí as pessoas responderam, e ele disse que ele ficou muito triste com as respostas, mas depois ele se alegrou, né? Que Deus confortou o coração dele. E ele falou bem assim: ninguém me respondeu que veio para o culto da madrugada para ter intimidade com o Espírito Santo. É muito forte, porque nós só queremos aquilo que Ele pode nos dar, mas nós não queremos ter a intimidade e o relacionamento com Ele. Não queremos ter um relacionamento com Ele. E aí, sabe o que acontece? Só eu querendo aquilo que Ele pode me dar, eu me torno egocêntrico, viu? Egocentrismo, que só pensa em si mesmo. Porque no dia que tiver confronto, no dia que as coisas não estiverem dando certo, no dia que vier o dia mal, nas situações que você for confrontado mesmo, o que vai acontecer? Você vai espernear. É o ego. O egocentrismo está muito forte. Porque você só quer as coisas de Deus. Você só quer que Deus faça para você, mas nada de você simplesmente só sentar e falar assim: Senhor, eu não quero que o Senhor faça nada por mim agora. Eu só quero me apaixonar pelo Senhor. Só quero ouvir a tua voz. Só quero estar pertinho do Senhor. E no dia do mal, você vai precisar disso. Você vai precisar disso. Aquela música, Marquinhos.